ZYM 876 Santa Cecília FM em 107,7. Emissora do Sistema Santa Cecília de Comunicação e da Universidade Santa Cecília. Santa Cecília FM. Promoção Poupança Premiada Sicredi. Concorra até 2,5 milhões de reais ao longo do ano. São 5 sorteios semanais, além de um sorteio especial de R$500 mil em outubro e o sorteio final de R$1 milhão em dezembro. É isso mesmo, R$1 milhão. Veja como participar. A cada R$100 depositados, você ganha automaticamente um número da sorte para concorrer. Participe! Sabe por que muitas pessoas querem se associar à CDL Santos Praia? Plano Empresarial Unimed Santos. Assessoria Jurídica gratuita. Plano odontológico. Sala para cursos, palestras, reuniões e salão para eventos. Barraca de praia ao lado do Canal 3, em frente ao Clube 15. Cartão exclusivo com desconto de 10% a 60% em cinemas, academias, lojas, escolas, faculdades e restaurantes. Associe sua empresa CDL Santos Praia, um órgão em defesa do lojista. Aqui você ganha muito mais. CDL no ar, aqui na Santa Cecília FM. Oferecimento Sicredi, gente que coopera, cresce. Olá, sejam todos muito bem-vindos, uma ótima noite para você. Agora 6 horas em ponto em toda a Baixada Santista. Está começando o comércio e as principais notícias do dia. É o nosso CDL no ar, uma realização da Câmara de Dirigentes Lojistas, CDL Santos Praia. Eu sou Santiago Pérez. É muito bom ter a sua audiência, ter a sua companhia conosco. Vamos juntos até as 7 horas da noite. E claro, né? Vamos trazer aí o nosso debate para a gente conversar, para a gente ficar por dentro dos assuntos da nossa região, do Brasil, do mundo, enfim, né? E a sua participação é muito importante. Então, já pode deixar aquele áudio aí de no máximo 30 segundos para fazer parte aí do nosso debate, dando aí a sua opinião, o seu palpite e também participando aqui da nossa pesquisa do dia ou apenas dando aquela boa noite aí, falando de onde é que você vem, onde é que você está escutando a gente aí pelas ondas da Santa Cecília FM e também pelo nosso YouTube, é o CDL Santos Praia e o nosso Facebook CDL Santos Praia. Então anota aí o nosso WhatsApp. Se liga no WhatsApp da Santa Cecília FM, 99797-1077. Jornal CDL no ar. Bom, comigo a nossa querida Isla Lustosa, Mama Isla. Tudo bom, Isla? Como é que você tá? Tudo bem, Santiago. Boa noite a você, aos nossos convidados e aos nossos ouvintes. Quero lembrar aos nossos ouvintes, para quem ainda não é associado, né, é lojista e não é associado, vocês estão perdendo negócio. Então mesmo. Porque mesmo. na CDL Santos Praia tem muitas vantagens, inclusive uma delas é o certificado digital A1, que a CDL está oferecendo para os associados, além de outras vantagens como assessoria jurídica, plano de saúde aí com descontaço, né? Legal. Então é só entrar no nosso site lá, cdlsantospraia.com.br, para saber mais. As informações, inclusive Isso. Como entrar em contato com a turma, né? Isso que a Isla está falando serve para você que está chegando agora. Por exemplo, você vai ser um associado, de cara você já vai ganhar esse certificado A1, que no mercado acho que está na faixa de R$230, mais ou menos, né, Isla? Então Exatamente. É o nosso voucher de boas-vindas aí, né? E o pessoal que já é associado também pode requerer aí gratuitamente, não é isso? Exatamente. Bom, vamos lá. Isla, vamos trazer já a nossa pesquisa do dia. A pesquisa está lá no nosso CDL Santos Praia no Instagram. O Instagram só fica a pesquisa. E é importante que você entre lá também para deixar registrada a sua resposta. Qual que é a pergunta de hoje? É sobre o respeito, Santiago. Nem sempre será possível agradar a todas as pessoas, mas uma coisa é imprescindível: o respeito ao próximo. As pessoas podem não aceitar o seu modo de ser, mas devem te respeitar e te tratar com dignidade. Em nossa sociedade, com os fatos que vêm acontecendo, principalmente de violência, conflitos e confrontos, você acredita que grande parte, muitas vezes, ocorre pela falta de respeito? Sim ou não? Olha aí, a pergunta é essa. Você acha que as pessoas estão faltando com respeito? Mais ou menos isso, né? Para a gente dar uma resumida nesse texto que deu aquela empolgada aí na gente, né? Para a gente pensar bem o que a gente anda aprontando por aí. Você acha que as pessoas hoje, elas estão respeitando mais ou respeitando menos? Mais ou menos isso, Exatamente. né? Bom,
Vamos lá, hoje sexta-feira, dia 18 de agosto de 2023, Dia Nacional do Campo Limpo e Dia do Estagiário. E o santo do dia, tem aqui a Santa Helena, e o anjo do dia é o Lelahel. Nossos convidados de hoje, o Bruno, tem dois Brunos hoje, né? Desculpa, tem dois Brunos hoje, o Bruno Ferreira, o nosso querido Bruno da panificadora Nova Seara, e temos o Bruno Orlandi, secretário de Assuntos Portuários, Empregos e Santos. E também o Maurício Steinoff, presidente da Federação das CDLs do Estado de São Paulo. Vamos começar pelo Bruno? Vai tirar para o ímpar os dois ou não? O Bruno da Seara, vamos lá. Brunão, fala para a gente aí da pesquisa, o que você achou? Você tem alguma teoria quanto à questão do respeito ou não? Em relação à pesquisa, Santiago, eu vi que existe dois pontos que foi comentado, né? A diferença, ela é fundamental, principalmente porque a gente vive nesse país democrático, onde é extremamente importante as pessoas pensarem diferentes, serem diferentes, mas tem que ter respeito acima de qualquer coisa, né? E a gente vê que, infelizmente, quando a gente começa a falar de futebol, de política, parece que cada vez menos as pessoas têm respeito. As pessoas parecem que estão com o pavio mais curto hoje em dia, né? Com um saco cheio, né? Estão saturadas, mas não pode ser assim, né? Pode tem ser que ter assim. respeito, é a base, né? Exatamente. O Bruno Orlandi, nosso secretário de Assuntos Portuários e Empregos e Santos. Tudo bom, Brunão? E você? Qual que é a sua opinião da pesquisa? Grande Santiago, muito boa noite, prazer enorme estar aqui, cumprimentar também a Isla, Maurício, meu amigo Bruno, prazer, uma honra dividir aqui a bancada. Eu acredito na humanidade ainda, Santiago, eu acho que a gente está evoluindo, acho que a gente tem muito a evoluir, obviamente, mas eu tenho fé, eu acho que a gente está avançando aos pouquinhos, ainda temos alguns pontos, alguns desafios a continuar crescendo, mas eu ainda quero aqui ser otimista e continuar apostando no ser humano. Bacana. Bom, nosso querido Maurício Steinoff, presidente da Federação das CDLs do Estado de São Paulo. Maurício, como é que você está? Boa noite. Seja bem-vindo mais uma vez. Tudo bom, presidente? Obrigado, Santiago, Isla, Bruno Orlandi, Bruno Ferreira, a todos que nos veem e nos ouvem. Eu estava escutando e pensando nesse assunto do respeito, e claro que é preferível ser respeitado do que ser aceito. Aliás, toda pessoa que é respeitada, normalmente ela é aceita. E agora, sendo um pouco irônico, né, todo mundo, quando faz alguma coisa errada ou que não deveria ser feito, faltando com respeito aos outros, seja no futebol, no trânsito, na política, ela sempre fala, mas nesse caso é diferente, né? Então, quando eu desrespeito alguém, eu sempre falo, no meu caso é diferente, eu podia fazer isso. Tá certo. Você acha que existe hoje mais briga de trânsito, questão de trânsito, ou de futebol, por questões de futebol, hein, ô presidente? Olha, é que no futebol fica mais caracterizado, porque normalmente isso a imprensa divulga, foi filmado. Agora, o trânsito, especialmente aqui em São Paulo, a falta de respeito, o sujeito que se acha que tem mais pressa do que os outros, vai entrar à direita, ele vai pela esquerda, e aí quando chega na hora de entrar, breca, estaciona em lugar proibido. Eu acho que as pessoas estão cada vez mais entendendo e acreditando que elas, quando têm uma necessidade, as demais têm que se submeter aquilo que ela precisa fazer, independente se ela está prejudicando ou não. Acho que está faltando educação, está faltando respeito, está faltando mais família, exemplo dos pais, e com isso, bom exemplo, né, dos pais, né? Exemplo você pode dar até mau exemplo, mas um bom exemplo dos pais para que as coisas melhorem. Então, infelizmente, o secretário Orlandi falou que acredita, nós temos que acreditar, que as pessoas estão melhorando, mas tá bem difícil. E você sabe que eu estava pensando aqui, enquanto vocês estavam falando sobre esse tema, que é interessante, já faz um bom tempo atrás, eu vi uma cena no trânsito que me chamou muita atenção, né? Um rapaz vindo com o carro, né? Ele até me ultrapassou pela direita, aquela coisa toda, até aí tudo bem. Aí na frente tinha uma senhora com o carro, e ele ficou atrás dela e dando farol, você via, né? Buzinando. Aí no semáforo, eles pararam, emparelhados, porque ela abriu, né? Daí ele passou, mas o sinal fechou. Daí ela ainda falou para ele, eu ouvi ela falando, pô, tá com pressa? Daí ele falou, eu tô atrasado, qual o problema? Quer dizer,
eu tô atrasado. Parecia que o problema era dela, né? Uma coisa doida, né, rapaz? Né, tipo, pô, você que tem que sair da frente, né? Então, eu acho que entra muito também, o Bruno da Seara, o critério do egoísmo das pessoas, né? Que era o que o Maurício estava falando aqui, né? Muitas vezes a pessoa para na vaga do deficiente, aí chega o carro do deficiente, parece que o deficiente é o culpado, por querer ocupar aquela vaga e tirar a pessoa daquele momento. A gente vê umas cenas assim, quer dizer, várias cenas devem existir que eu devo estar esquecendo aqui. Mas você acha que o egoísmo se faz presente nessa questão também ou não? Sem dúvida. Nesse exemplo que você deu, dava vontade de ser a senhorinha ali naquela situação e falar, o problema é seu mesmo, né? Não é meu. Tipo, sai mais cedo de casa, né? O que parece realmente é que as pessoas, cada vez mais, elas estão tentando provar que elas é que têm a razão, né? E custe o que custar. Então a gente vê vários excessos. Esse é um exemplo. No futebol é outro exemplo, na política é outro exemplo, é isso. Cada vez mais parece que as pessoas elas não aceitam a opinião contrária e elas têm que provar para todos que a opinião dela é que está certa, a visão dela é que está certa, elas que têm razão. E dentro disso que você está falando, o Bruno, eu vou até perguntar para o Bruno Orlandi, é que parece que vira uma obrigação das pessoas entender o outro sem saber o que é, né? Justamente isso. E o pior é que geralmente são pais, são mães, né, que estão ali com os filhos no carro também, nessa questão de carro, e os filhos vão aprendendo e achando isso normal. A gente já vê um reflexo muito negativo disso, mas no futuro próximo, as pessoas daqui a pouco vão estar o quê? Saindo com um pedaço de pau para pegar o outro, né? É uma questão muito complicada, a gente tem que se atentar a isso também, né? A gente não pode ser refém da vida atribulada que vivemos, do estresse do dia a dia, de tudo que a gente acaba tentando fazer no dia, e muitas vezes o dia não tem hora suficiente para entregar. Então, você está atrasado, você tem uma dificuldade no seu trabalho, no emprego, na escola. Não dá para a gente descontar isso nos outros. Eu acho que a gente tem que ter consciência, sim, conhecer, lógico, os nossos limites, mas também saber que quando a gente ultrapassou o limite, quando a gente está num dia mais difícil, não passar isso para o outro, né? Ter o respeito com o próximo, não tentar passar pela esquerda se você está acelerado demais e a via não comporta, mas se você também está numa velocidade mais baixa, que você também exerça o bom trânsito e vá para a direita, para que aqueles que têm um pouco mais de necessidade de estar um pouco mais rápido dentro dos limites legais possam ir pela esquerda, ou seja, cada um fazendo a sua parte, a coisa funciona melhor. Eu vou dar um exemplo da escada rolante de Londres. Escada rolante de Londres, todo mundo fica na direita. Quem quer passar mais rápido vai pela esquerda. E o pessoal fica bravo se você está na esquerda. Estrada em Portugal, se você dirige pela esquerda, você toma bronca, você toma sinal, a gente brinca, né, de bronzear a nuca. Em português é meio estouradão, né? Não é então, educadinho, não. Eu acho que a gente precisa ter um misto de respeito, obviamente, um pelo outro, mas também fazer aquilo que nos cabe. Cumprir a nossa lei, cumprir a nossa responsabilidade, cada um fizer um pouco, cada um ter a sua parcela, o respeito vai sempre existir. E, obviamente, aceitar. A sua opinião não é maior que a dos outros, como a minha não é melhor do que a do Bruno, e eu aceito muito aqui, aliás, um grande amigo, o Maurício, a gente ter esse respeito recíproco e saber que essa diversidade de opiniões, essa democracia, como foi muito bem falado, é o que compõe a nossa cidade, o nosso país, o mundo como um todo. Bacana. E esse negócio de exemplo é importantíssimo mesmo. Até no metrô em São Paulo acontece isso que você acabou de falar, né? As pessoas ficam mais à direita e aqueles apressados, eles passam pela esquerda, aquele cara que quer escalar a escada rolante, né? Tudo bem, cada um com seus problemas, né? Então, de repente... Bom, então tá aí. Então fica a nossa pergunta aqui para você entrar no nosso Instagram, no finalzinho do horário nós vamos saber o que o pessoal tá falando aí, né, Isa? Mas tem um spoiler aí já, não tem? O spoiler, por enquanto, é 100% sim, Santiago. 100% sim, ou seja, 100% as pessoas estão cada vez mais faltando com respeito, né? Exatamente. Então tá aí. Bom, agora são 6h13 aqui no nosso CDL no ar. Vamos saber o que aconteceu nessa sexta-feira? Bora lá para o nosso giro de notícias, os destaques do dia. No CDL no ar de hoje, você fica sabendo que, em parceria com a Prefeitura, Santos Futebol Clube fará vacinação, multivacinação na segunda-feira. Pessoas de todas as faixas etárias podem ser vacinadas. Neymar se torna o terceiro maior salário do futebol após assinar com o Al Hilal.
Ministério de Portos e Aeroportos entra no radar de trocas de Lula. Márcio França pode ser substituído no comando da pasta por Silvio Costa Filho. Haddad confia na aprovação do arcabouço na próxima semana. Ministro Dias Toffoli anula provas contra tesoureiro do PT. E Alexandre de Moraes autoriza a quebra de sigilos de Bolsonaro, Michele e Mauro Cid. Medida se deu após depoimento do hacker. O CDL no ar já começou. Você está ouvindo CDL no ar, uma realização da Câmara de Dirigentes Lojistas, CDL Santos Praia. Bom, vamos trazer aqui algumas dessas notícias para os nossos convidados debaterem conosco. Vamos começar aqui com essa do Alexandre de Moraes, que autoriza a quebra de sigilo de Bolsonaro. Ponto. Aí aproveitou, já pediu também da Michele e do Mauro Cid, que não estava no contexto, né? Porque eu acho que ele está no direito dele, claro, de pedir, porque teve um depoimento, que foi um depoimento explosivo, né? Do tal do hacker, que falou um monte de coisa. Então, vamos ver se isso aí, o que o cara está falando é verdade ou não. Então, você, como um juiz, entre aspas, né? Um ministro do STF, falar, eu vou pedir o sigilo, para a gente já, por isso, em panos limpos, né? Então, acho que ele fez a parte dele. Mas ele levou adiante, já pediu da Michele, que é na questão das joias lá, do Mauro Cid também, né? Que está preso, já aproveitou o embalo. Ô, Bruno, você não acha que essa questão assim dos nossos dirigentes políticos e jurídicos tendo essa postura de sempre estar atacando um pouco a mais do que deveria, para um lado, e um pouco a menos do que deveria para o outro lado, que a gente está vendo que existe, né? Tanto que já foram até falados aí, missão dada, missão cumprida, perdeu o mané, um monte de coisa que a gente já está saturado de falar já. Mas nessa questão aqui de pedir, no caso o Alexandre de Moraes, esse sigilo da Michele e do Mauro Cid, que não estava nesse contexto da CPMI. Como é que você vê essa questão da justiça? Você não acha que isso aí cria um mau exemplo em cima das outras esferas jurídicas também ou não? Uma insegurança jurídica, eu acho que tem que saber separar os processos. Eu estive acompanhando o começo do depoimento do hacker ontem, e realmente ele faz ali acusações muito, muito graves. O que me chamou a atenção no começo da fala dele, quando ele estava se apresentando, é que ele realmente contou uma história bem impactante ali, e ele falou que estava respondendo por um processo, e ele justificou ter entrado no celular, né, no Telegram, ali de um desembargador, se eu não me engano, porque ele estava sofrendo uma injustiça, e a única forma dele conseguir provar de que ele era inocente era acessando aquele celular. Desculpa, mas eu acho isso muito absurdo. Para conversar com o desembargador, é isso? Não, mas talvez para conseguir provas de que ele não era honesto, sim, ou que tinha algum complô contra ele em relação ao processo, né? Eu achei isso muito absurdo, e a partir dali, já, para mim, pessoal, já entrou em descrédito a maioria das coisas que ele falou, porque eu achei muito absurdo essa justificativa, né? Então, acho que a gente tem que saber separar o processo e tem que ser apurado. E justamente acaba não separando o processo, porque todo mundo está querendo pegar pelo em ovo ali, né? Essa que é a verdade. O Bolsonaro parece que hoje já falou que vai processar o hacker, né? E tudo mais. Porque realmente foram acusações bem graves. Porque se a gente colocar numa balança, não estou falando que o Bolsonaro seja o cara mais honesto do mundo, longe disso. Eu estou falando da questão de equilíbrio e de moral, né? Um lado tem um hacker. Um hacker é o quê? É um bandido, né? O cara é um bandido da internet, é um bandido digital. O nome já fala hacker. Então, quer dizer, esse cara e outra, o que ele fez também já prova que ele é um bandido, né? Com o poder que ele tem, ele não tem freio, né? E faz as coisas do jeito que ele acha, tanto que entrou até você acabou de falar agora no Telegram do desembargador para pegar provas, né? Para que sustente a versão dele, enfim. Então, isso aí está errado. Então, é um bandido de um lado e um cara do outro lado que está sendo acusado, mas que até hoje ninguém provou nada contra ele. Pode ser que apareça, né? Mas ninguém comprovou nada, está inelegível por suposição. Quer dizer, a gente vê uma perseguição clara nesse contexto. E nesse caso, nós estamos vendo uma CPMI onde tem o lado A e o lado B, que nem baile funk, né? E o lado A quer pegar o lado B, cara. Essa que é a verdade. Acabam usando uma série de dispositivos de uma forma errada. É por isso que eu acho que
estão deixando a justiça em maus lençóis, né? Porque ninguém vai botar mais fé na justiça, vai botar fé ou na esquerda ou na direita, né? É o que está acontecendo. Tipo, o cara que é da direita, quando a gente voltar ao poder, vocês vão ver só, né? Daí o cara da esquerda, quando a gente continuar no poder, vocês vão ver só. A gente não quer esse tipo de revanchismo, a gente quer um país, né? E isso a gente vê que acaba sendo refletido no próprio discurso do Lula. Dia desse ele estava lá com as margaridas, né? A caminhada das margaridas. Metade do discurso dele foi descendo o pau no Bolsonaro, coisa que não tem nada, ele já está eleito, ele é o presidente, ele tem que trabalhar, né? Sim, eu acho que é como foi falado, uma insegurança jurídica através dessas situações. Eu acho que tem que saber separar os processos. E em relação ao depoimento dele ontem, foi bem forte, bem complicado. Eu acho que tem que ser apurado tudo aquilo que ele falou, porque se realmente for comprovado, aí sim o Bolsonaro vai estar em maus lençóis. Mas o começo do discurso dele já me levantou, sabe, uma coisa muito desconfortável da maneira que ele passou ali. Eu fico torcendo para que tudo seja apurado dentro da lei. Eu acho que nós já temos o mecanismo de justiça, né, para a gente conseguir apurar as situações. Então, é totalmente irreal aquela situação que ele colocou, tipo, eu preciso entrar no celular de fulano para provar alguma coisa. Não, nós já temos os critérios, já tem um caminho para você conseguir provar a sua inocência, né? Não tem por que você fazer nada fora da lei. Então, eu vou ficar aguardando aí os próximos capítulos, mas que realmente dá um desânimo ligar a TV hoje em dia, dá. Exatamente. É muita insegurança que passa ali. É verdade. Agora, Maurício, eu vou perguntar para você, porque você é da linha do comércio e eu vejo muita gente não tão otimista, né, com o futuro do país. E a gente vê que a própria Bolsa de Valores já bateu o 13º dia, né, em queda. Isso desde 1970 não acontecia. E a Bolsa, ela foi instituída no Brasil em 68, quer dizer, então isso aí nunca aconteceu, essa que é a grande verdade, né? Deixar bem claro. E isso prova que os investidores estrangeiros estão tirando o dinheiro do Brasil. Existe várias formas, né? Porque está sendo anunciado esse arcabouço fiscal nessa próxima semana, então isso seria, entre aspas, natural, mas teve aí uma briga entre o próprio Haddad e o Arthur Lira, né? O presidente da Câmara. Então, por isso que não foi votado essa semana e a Bolsa continuou caindo. O comerciante, como é que está o comerciante? Está otimista, está apreensivo ou está pessimista, Maurício? Bom, são duas coisas, né? O lojista, primeiro, é um sujeito otimista, né? Se ele não for otimista, ele nem abre a porta dele de aço todos os dias. Ele acredita que de fato ele vai vender. Mas agora o Brasil está inserido no mundo e o mundo está passando por umas crises e mudanças nas políticas econômicas dos países. A taxa de juros do governo americano continua subindo, a Europa continua com inflação, os Estados Unidos com inflação, a guerra está aí, o crescimento da China, que é um dos grandes, se não é o maior parceiro comercial do Brasil, se não me engano, é o maior parceiro comercial do Brasil, também não está crescendo como esperado. Isso significa que a economia do Brasil ela começa a sofrer. E isso gera no Brasil uma diminuição do tamanho da economia, você não consegue gerar emprego e renda, apesar que tivemos aí geração de emprego e renda, mas ainda muito aquém, com salários aquém do que nós esperamos, e com salários ainda abaixo da média do que nós tínhamos no passado, e o varejo depende de emprego e renda, e acesso a juros baratos. O emprego e renda não está ainda no patamar que nós precisamos, e a taxa de juros, apesar de ter baixado 0,5%, ainda é muito alta no nosso país, né? Mesmo quando você fala quando o próprio presidente do Banco Central falou na questão do cartão de crédito, aonde hoje já vale, né, no rotativo, é aquele quando você não paga o total da sua fatura, o primeiro mês é 15% de taxa de juros, e a partir do segundo mês, 9%. 9% com 15% no primeiro mês dá mais de 400% ao ano. Isso inviabiliza qualquer cidadão, qualquer pessoa a quitar suas dívidas.
Então, nós vivemos num processo ainda muito difícil no nosso país, e a Bolsa é reflexo daquilo que está acontecendo. Eu não sei quanto o dólar fechou hoje, mas ele bateu R$5 ainda hoje. Então, o dólar está subindo. Quando o mercado americano começa a pagar taxas de juros maiores, o investidor tira o dólar do Brasil e manda para os Estados Unidos, que é mais seguro. 5, quase 6% de taxa de juros no mercado de taxa do governo americano é muito mais significativo do que os nossos 13,25%. Tá certo. Ô, Orlandi, vou perguntar para você, Brunão, essa questão do Ministério de Portos que entra no radar de trocas, né, do Lula, parece que vai ter a reforma dos ministérios, né, já foi até anunciada, e parece que o Márcio França 90% de certeza de ser substituído no comando da pasta por Silvio Costa Filho, porque parece que até um acordo do próprio Lula com o Partido Republicanos, né, que agora entra de vez no governo. A gente perde muito com isso, né? Eu estou falando nós aqui da Baixada Santista, apesar de estar no PEC lá, o túnel, uma série de obras aqui de infraestrutura que são necessárias, mas a gente nota que pela primeira vez nós temos aqui um ministro dos portos e aeroportos, que é local, que sabe dos nossos problemas, que poderia nos ajudar muito nesses 4 primeiros anos do governo Lula, né, aqui na Baixada Santista, e antes de bater o primeiro ano já está praticamente saindo por negociatas, né, por acordos políticos. Como é que você vê essa questão? Com muita preocupação, Santiago. Hoje a gente tem um ministro que é aqui da cidade, da região, conhece o Porto de Santos, e alguém que tem essa acessibilidade, que tem esse conhecimento, esse relacionamento, gera uma convergência muito grande com os propósitos da nossa cidade, da nossa região. Exemplo disso é o evento que aconteceu hoje pela manhã no Guarujá. Nós tivemos o lançamento da Frente Parlamentar do Túnel Santos-Guarujá, presidida pelo deputado federal Paulo Alexandre Barbosa, e dentro desse tema houve uma convergência muito grande com ali a presença e uma apresentação do presidente da Autoridade Portuária, o Anderson Pomini, esteve lá, fez uma apresentação muito grande. Existem inúmeros projetos da cidade que vêm desta boa relação com a Autoridade Portuária, que é nomeada pelo Ministério, né, pelo Ministro de Portos e Aeroportos, e antes um pouco deste lançamento, nós tivemos o anúncio de 60 milhões em obras para a cidade de Santos, fruto também de uma boa relação com a Autoridade Portuária e, em contrapartida, a investimentos da área portuária de Santos, de alguns terminais aqui que vão expandir as suas ações, entre outras ações muito boas para a nossa cidade. Então, quando você tem esse tipo de convergência, o Porto avança. No momento que você tem uma quebra deste ciclo, primeiro que você não sabe o que vem. Na perspectiva, a gente precisa confiar, mas fica todo mundo aguardando para saber quais serão as diretrizes, como é que vai funcionar. Segundo, e tudo aquilo que estava caminhando, os acordos que já tinham, as questões apalavradas, para que você possa fazer uma melhor relação porto-cidade, investimentos específicos, melhorar a mobilidade urbana. Eu vou dar um exemplo aqui, a poligonal do Porto de Santos, ela é estendida até a nossa Avenida Perimetral. Ou seja, a manutenção da Avenida Perimetral, a sinalização da Avenida Perimetral, os acessos da Avenida Perimetral são todos de responsabilidade da Autoridade Portuária. Quando, eventualmente, você tem uma troca nesta situação, você tem um impacto enorme para a cidade. Nós não sabemos o que irá acontecer. O presidente Pomini faz um excelente trabalho aqui no Porto de Santos, é um grande parceiro, acessível, que tem um excelente trato e uma preocupação com a cidade. Ele enxerga como a prefeitura enxerga, como um todo. O Porto e a cidade não vivem sozinhas, elas fazem parte de um mesmo propósito, de uma mesma estrutura, mas a gente fica preocupado com o futuro. Então, vamos acompanhar de perto para que a gente possa ter sempre essa excelente relação que se hoje tem com a preocupação de investimento e de futuro da cidade e da região. Bacana, bacana entre aspas, né? Bacana o que você falou, do jeito que você falou, né? Que as coisas ainda estão acontecendo, mas a gente fica muito apreensivo aí, vai ser uma perda muito grande, caso realmente o Márcio França deixe aí à frente do Portos e Aeroportos, não só para a Baixada, mas como no contexto nacional, porque para começar de novo o Ministério, então, quer dizer, é o conhecimento,
aí pega um trabalho andando, aí volta para trás, muita coisa vai ser zerada de novo, reseta tudo, né? Então, quer dizer, é uma coisa que só atrasa a vida da gente. Bom, agora são 6 horas e 28 minutos. Ô, Isla, vamos mandar alô para a turma que está com a gente, o pessoal que está ligadinho, o pessoal no nosso WhatsApp, o pessoal lá do Facebook, YouTube, a nossa pesquisa, a gente perguntando aqui também, na sua opinião, você pode entrar até lá no nosso Instagram, CDL Santos Praia. Você acha que as pessoas hoje, elas estão faltando muito com respeito, sim ou não? Tá lá a pesquisa no nosso Instagram. E aí, nas redes sociais, quem está com a gente? Quem está aqui com a gente é o vereador Boquinha, ele falou boa noite aos Brunos. Ó o Boquinha aí. E a todos aí do programa CDL no ar. Quem está aqui também, Antônio Filho Vasconcelos, Criptoriano está aqui também, ele falou o seguinte, realmente o trânsito é terrível, devido à atitude das pessoas, não é mesmo? Luiz Fernando Santos Muniz também está aqui, Jorge Rangel. O Luiz Fernando falou o seguinte, boa noite a todos, a bancada e convidados. Um hacker bandido totalmente treinado e manipulado, fazendo a mesma situação de entendimento que uma das maiores bancadas do jornalismo nacional deu. O entendimento que o presidente Bolsonaro tinha ligação com o caso Marielle. Na época, ele era deputado federal. Mandou uma carinha de emoji desacreditando no que ele mesmo falou. Mas é. Quem está aqui também é a Associação de Moradores do Morro do Pacheco e falou que esse túnel se torne realidade, vai ser ótimo para a nossa população. Boa noite a todos. Tem um áudio, Santiago, se der para soltar, do Garuti e um áudio também do Vitor da Seara. E mais uma coisa aqui, quem está aqui com a gente pelo WhatsApp é a Margarete. Ela mandou uma foto do almoço dela lá na Seara e falou que estava muito bom. Parabéns, Bruno. Obrigado. Costela aqui, com mandioca. Dá para pôr na tela aí, Margarete, o pessoal que tá grande assistindo. amiga nossa. Agora não dá, mas dá para colocar no meu celular aqui. Dá para ver muito bem, né? Eita, dá uma fome agora. Obrigado, Margarete. Arrozinho, feijãozinho, uma costelinha, né? Com mandioca, coisa maravilhosa. Eita, vamos ouvir o Garuti agora? Tá certo. Vamos lá, então. Fala, Garuti. Boa noite, amigos do CDL, amigo Santiago, demais convidados da mesa. Eu já votei na questão do respeito, disse sim, está faltando muito respeito. E a intolerância atual vem de uma sociedade mundial em que ser contra determinada opinião de grupos majoritários leva a você ser inimigo, onde a opinião minha contrária é a melhor coisa que existe para nós analisarmos o pensamento divergente, né? Toda unanimidade é burra, mas a política de nós contra eles, né, foi implantada, em especial no Brasil, com um foco de perseguição, de que existe guerra entre ricos e pobres, guerra entre opções sexuais, religiosas, e, enfim, no Brasil nós sempre tivemos essa tolerância de convivência porque é um povo harmonioso e de bom coração. Mas fomos instigados a começar a pensar isso. Ouso dizer até que o futebol está em segundo plano a intolerância política no momento. Tá certo, nosso querido Marcelo Garuti. Um abração, Garuti. Belo comentário. Tem aqui o Vitor também. Vamos ouvir o Vitor. Solta aí. Boa noite a todos e a todas. Boa noite, meu fraterno Santiago. Boa noite. Mama Isla. Mama Isla. Boa noite, Brunão. Boa noite, Vitor. Vitor. O programa de vocês está ótimo aí, matérias ótimas aí, debates muito transparentes. Quero deixar um abraço especial para o meu fraterno e amigo Bruno, padaria Nova Seara. Bruno está com uma gestão administrativa lá, maravilhosa lá, transparente, atuante, modernizando muitos setores lá. E amigo Bruno, você está de parabéns. E o grande arquiteto, como sempre conta de vós, vossa família e vossa Nova Seara. Um grande abraço. Fraterno. Valeu, tá aí o Obrigado, Vitor. Depois a gente acerta isso. Então tá certo. Bom, mais alguém aí, Isa? Não, por enquanto então daqui a pouquinho a gente tá de volta. Vamos trazer uma matéria depois do intervalo e ainda a gente vai conversar com o Bruno Orlandi, né, sobre o negócio do Porto, porque mesmo com a suposta saída do Márcio França, muitas obras estão sendo aprovadas pelo governo do estado e também o governo federal, né? E a gente vai poder falar um pouquinho sobre
alguns itens aí, você escolhe, tá, Bruno? Daqui a pouquinho, então, quando a gente voltar, a gente vai trazer aqui antes essa matéria, que semana passada que nós falamos dos comerciantes, dos empresários que estão endividados, né? Eu acredito que foi essa semana aí, era, né? era um número alto, né? Sim, 60%, negócio assim. Agora tem uma pesquisa aqui que mostra que quase a metade dos microempreendedores individuais, ou seja, os MEIs, com esse novo arcabouço aí, com essa novo regramento que tem, para eles sobreviverem, vão precisar de empréstimo, hein? Olha aí. Então, nós estamos falando do comércio em geral. Segura a ponta aí, viu, Maurício? Porque vai ter bastante tema para você também. Rapidinho, a gente está de volta aqui com o nosso CDL no ar, agora 6h34. CDL no ar. Oferecimento Sicredi. Gente que coopera, cresce. Em vez de ficar sonhando com dinheiro, pense em mim, poupe em mim, guarde din-din, meu amigo parceiro. Vamos pegar o primeiro milhão, com destino à felicidade. A felicidade é poupar no Sicredi. Poupança premiada Sicredi. Economize todo mês e concorra a milhões em prêmios, com destino à felicidade. Quebrou a tela do seu celular? A Slex troca para você no mesmo dia. Telas originais com garantia e muita qualidade. E mais, manutenção completa de todos os tipos de computadores e notebooks. Assistência técnica com garantia para o conserto do seu micro-ondas e de TV de todas as polegadas. WhatsApp da Slex.com 98140 5595. Na Slex você encontra uma linha completa de eletrônicos e acessórios. Slex.com, Avenida na Costa 530, Galeria Quinta Avenida, Loja 9 no Gonzaga, em Santos. Vai montar o seu negócio próprio e quer entender de tudo que é necessário? Tem a sua empresa e quer acompanhar os resultados que ela apresenta? Saiba que nós da RM Auditoria Contábil já oferecemos há mais de 30 anos esses serviços. O conceito de parceria com o cliente, nosso maior ativo, faz com que estejamos sempre prontos a atender suas demandas. Equipe técnica treinada e motivada para executar as tarefas que o seu negócio necessita, pois o nosso objetivo é que seus números sejam tratados com eficiência. RM Auditoria, Avenida na Costa 258, quarto andar em Santos. Telefone 3208-2444. RM, somando o nosso futuro ao seu. CDL no ar. Oferecimento Sicredi. Gente que coopera, cresce. Gente que coopera, cresce. Dicas CDL no ar. Eu curto um longa. Bom, vamos trazer aqui o nosso querido Gustavo Klein. Ele que é o cara que vai indicar aquele filme, aquele seriado para o final de semana. Gustavo, tudo bom? Como é que você está? Salve, tudo bem, Santiago? Peço perdão aqui pela voz um pouco rouca. Tô gripado, eu tô vendo você dar umas tossidas aí também. Tá feio. Parece que a gripe pegou, muito né? Seco Tá o tempo feio também, né? Tá seco o tempo. É isso aí. Hoje fez um calorzinho, né? Quero começar dando parabéns aí pro vovô Nicolau. Yasmin nasceu, né? A Yasmin nasceu hoje. Ele mandou foto para todo mundo. Mandou. Tá um vovô babão demais. Não deu nem pra falar com ele, porque ele tava escorregando na baba. Sugiro que a gente faça aí um concurso no CDL, no ar, para o nome do filho da Isla, do filho da filha, né? Quando nós soubermos. Que tal? O que vocês acham? Vamos fazer bolão para saber o sexo ainda do bebê, porque eu nem sei. Tem um bolão já. Vamos lá, depois que soubermos, o concurso é uma boa ideia, hein? Exatamente. Olha, na verdade, vamos lá, vou dar a dica de hoje. Brad Pitt é um nome legal, Brad Pitt. Né? Angelina Jolie. Nome cinematográfico, né? É isso aí. Olha, eu vou dar a dica dessa semana, vai ser de um filme que está nos cinemas e não no streaming, mas que tem chamado muita atenção. Eu não sei se vocês curtem filmes de terror. Esses filmes eu gosto de assistir sozinho, porque a minha namorada não curte, tem medo de filme de terror, ela vai brigar comigo por causa disso depois. Mas estreou nos cinemas essa semana um filme chamado Fale Comigo. Filme australiano, dirigido por 2 youtubers, e que tem uma proposta meio diferente. Ele traz a ação para os dias atuais e para essa nossa dinâmica de redes sociais. O filme começa com um rapaz passando mal e todo mundo em volta, ao invés de ajudar,
filmando esse rapaz, e é a partir daí que o filme se desenrola. Um grupo de jovens encontra uma mão mumificada. Bom, aí você também não vai querer que tenha bom senso numa história de terror, né? História de terror, para mim, é para rir. Encontram uma mão mumificada e quando fazem lá um certo ritual, descobrem isso, quando fazem o ritual, entram ali num transe e recebem espíritos, enfim. E o lance todo é os colegas filmarem cada um fazendo esse ritual e transmitirem, né, para as redes para ganharem likes. Até que a mãe de uma das meninas, que a menina tá viva, a mãe se suicidou faz alguns poucos meses, e a mãe encarna na menina e não quer sair mais. E é a partir daí que se desenrola a história, uma história surpreendente, com um roteiro muito bem linkado, muito bem construído. Surpreendente para um filme de terror. Não é muito comum a gente ver filme de terror com bons roteiros. Então fica aí a dica desse Fale Comigo, terror moderninho que vale assistir. Tá nos cinemas, tá no Cine Roxy. Ainda mais um filme australiano, né? Não é? Qual outro filme australiano que teve aí que fez sucesso? Crocodilo Dundee, Priscila, a Rainha do Deserto, filmes mais antigos, né? Santiago, quero fazer uma sugestão aqui, Santiago. Pode fazer. Vamos lá, pegar aqui a ideia do Gustavo, aliás, um abraço, Gustavo. Abraço, Bruno. Rádio Revelação. Depois do chá Revelação, Rádio Revelação. Boa aí. Boa. Exame. A Isla não pode saber, faz a enquete e ela fica sabendo ao final do programa, após a votação, o sexo. Gente, olha só que ideia, hein, Bruno? Ótima ideia. Boa ideia. Perfeito, ótimo. E deixa eu aproveitar, Santiago, eu vi aqui o Boquinha, o grande amigo Boca, mandou um abraço a todos. Retribuir, um amigo querido, trabalhamos juntos. Um abraço, Boca. Tá aí, o grande vereador Boquinha, né? O eterno vereador. Ontem estava aqui o Sadal também, né? Que é o outro eterno vereador, né? Então, tem algumas figuras que sempre vão ser muito lembradas e bem quistas também aqui na nossa cidade. Bom, vamos trazer essa matéria aqui, Isla, que chama muita atenção, deixar um abraço pro Gustavo. Gustavo, um abração para você, ó. Eu não vou ver esse filme. Beijo, Klein. Eu não vou ver esse filme porque eu sou que nem a sua noiva, viu? Eu não gosto de filme de terror, não, cara. Pra mim, ó, um abraço para todos vocês, abraço pro Bruno, pro outro Bruno também. Eu adoro o Pastel Dog lá da Nova Seara, viu? Obrigado. Gosto muito de ir em padarias tomar lanche. O Pastel Dog de lá é sensacional. Pastel com hot dog dentro. Mas maravilhoso, gente, que interessante. Tem pastel dog, pastel burger. Obrigado, viu, Gustavo? Olha lá, mais um pago. Grande abraço. Tudo bem, pessoal? Bruno, conta pra gente o que está acontecendo. Você veio de terno hoje, tá de, entendeu? Fiz uma reunião com todo mundo antes da rádio, revelação. Um pastel dog servido para toda a bancada. Boa. Combinado. Bom, mas ele trouxe essa muito marqueteiro, não tá? Ele não tá marqueteiro? Já é o terceiro convidado que aparece com alguma coisa para ele, né? Gente. E ele vai, não, então, pastel dog é assim, já sabe do tema, né? Você viu? Obrigado. Grande abraço, gente. Um abração, Gustavo. Bom, vamos falar dessa matéria aqui que chama atenção também, ô Isla. Parece que os MEIs agora vão ficar endividados também? Como é que é a história? Exatamente, Santiago. Quase metade dos microempreendedores individuais, os MEIs do país, precisam de empréstimo para manter o negócio ativo. Um levantamento da plataforma Mais MEI aponta que 49% dos MEIs precisam do suporte para alavancar o mesmo e sustentar também a empresa. Em 2021, em meio à pandemia de Covid-19, essa faixa, ia de 35% a 40%. Segundo a pesquisa, 40% dos participantes declararam ter solicitado um empréstimo, sem sucesso. O principal motivo foi a negativação do nome, com 46%. Foram ouvidos 6.018 microempreendedores individuais de todo o país. A necessidade de ampliação das vendas é a principal dificuldade, apontada por 64% dos entrevistados, seguida pela busca por empréstimo, com 45%. Entre as saídas encontradas para o problema está recorrer a familiares e amigos, conforme 35% dos consultados. A parcela de MEIs que buscam esse tipo de empréstimo informal apresenta uma brusca redução quando comparada a 2021, com registro de 56%, Santiago.
Ô, Maurício, a gente está vendo aqui que não tem, né, não tem um projeto para esse pessoal, né? E nós estamos falando de serviço, que é a galera do serviço, e muitas vezes é aquele microempreendedor que tem que acaba empregando também, né? 2, 3 pessoas, uma pessoa. Sim, muito mais que grandes empresas, né? A gente fez até essa pesquisa, né, recentemente. Exato. E por que o governo não está dando esse amparo aí, Maurício? Se os números estão piores do que na pandemia, pelo que a gente está vendo aqui. Bom, Santiago, nós temos que entender que o MEI, aqui no Brasil, ele é principalmente aquela pessoa que perdeu o emprego e não conseguiu se recolocar. Aí buscou uma atividade informal e aí se torna um MEI, quando ele deixa de ser informal, ele quer deixar de ser informal para poder entrar no mercado de trabalho acreditando que com isso ele vai crescer. Agora, ele é uma pessoa, é um empreendedor que não recebeu nenhuma formação profissional para se tornar um empresário. E ele começa a ter dificuldades, e se ele já tinha dificuldade como pessoa física, ele transfere essa dificuldade para essa nova pessoa jurídica que é o MEI. E aí ele começa a ter as dificuldades financeiras, que foram agravadas pela pandemia, pela crise que nós estamos começando a atravessar, e isso leva ele a ter dificuldades financeiras e buscar empréstimo. Como boa parte deles, como diz a própria reportagem, estão com o nome negativado, a única saída que ele tem é buscar empréstimos junto a amigos, a familiares, ou buscar empréstimo em nome de outras pessoas. Isso não é bom, porque certamente se ele está com dificuldade, está negativado, ele também vai ter dificuldades para quitar esse novo empréstimo, e começa a criar, ou entra no cheque especial, quando ele tem cheque especial, isso se torna uma bola de neve onde ele não consegue sair. O governo, ele entende que o MEI, ele não tem uma política, né, para o MEI, porque é muito difícil você criar uma política de crédito para o MEI, mesmo porque os bancos não podem emprestar se não tiverem nenhuma garantia, mesmo os bancos públicos, eles são regidos por normas do Banco Central, normas internacionais, e isso cria uma dificuldade muito grande. Enquanto não houver progresso, desenvolvimento, enquanto não houver segurança para os empresários de forma geral crescerem, gerar emprego e renda, o Brasil vai passar por grande dificuldade. Quando você for em geração de empregos, na verdade, a maioria dos empregos no Brasil são gerados pela pequena empresa. O MEI pode agora ter 1 até 2 funcionários, mas a grande maioria dos empregos gerados agora nos últimos meses foi pelas pequenas empresas e não pelas grandes empresas. Então, nós vivemos num país que depende das pequenas empresas, agora também depende do MEI para ter uma certa formalidade naqueles que perderam o emprego, mas isso ainda é muito pouco e pouco visto pelo governo. A própria reforma tributária vai penalizar demasiadamente o prestador de serviço em favor das indústrias. O comércio, pelos números que nós temos, se de fato o IVA se ficar em torno de 25%, que eu acredito que não, deve passar de 30% no final, mas se ele ficar em torno de 30%, a carga tributária do comércio vai crescer muito pouco, mas para o prestador de serviço vai crescer em torno de 20%. E hoje o prestador de serviço é o maior empregador do nosso país. Exatamente. O Maurício falou tudo, né? Por isso que é bom a gente ter aí o presidente da CNDL, né, do Estado, para poder falar com propriedade de assuntos tão importantes como esse aqui, né? Porque a gente vê que o Sebrae, né, Bruno? O Sebrae tem essa formação que o governo não tem. O Sebrae dá esse curso aí que o Maurício estava falando, porque muitas vezes a pessoa fala, perdi o emprego, vou ter que me virar nos 30, e põe o sonho em prática, né? Mas entre você pôr o sonho em prática e realizar corretamente, tem uma diferença. Você pode ser um excelente cozinheiro, mas um péssimo administrador, aí não adianta. E se for o inverso também não adianta, então tem que ter um equilíbrio, e o equilíbrio é justamente esses cursos que a gente vê por aí. Agora, é uma notícia triste, né, Bruno? Porque a gente vê metade dos caras aí já trupicando, né?
E são caras que vão na sua padaria tomar café, vão almoçar, então isso aí acaba refletindo no contexto geral do comércio, né? Sem dúvida, Santiago, só pegar um pouco do gancho do Sebrae que você falou, eu fiz Sebrae, eu posso afirmar com toda certeza, tranquilamente, de que eu aprendi tanto no Sebrae como na faculdade. O Sebrae, para mim, foi fundamental, eu levo até hoje o que eu aprendi no Sebrae, então parabéns para o Sebrae. Agora, aproveitando também a fala do Maurício, excelente, eu digo que para você ser um MEI hoje, ou abrir uma EPP, uma empresa de pequeno porte, você tem que ser um pouco maluco e muito corajoso nesse país, porque realmente é uma burocracia danada, e a gente não vê muito incentivo do governo. A gente viu agora o programa ali para limpar o nome de pessoas físicas, né? Tentar ajudar ali as pessoas que estavam com o nome sujo, mas a gente não vê muito para a empresa, principalmente para MEI e para empresa de pequeno porte. Então acho que tem que mudar um pouco essa visão do governo, tem que dar mais incentivo, até porque, como foi mencionado também muito bem pelo Maurício, agora os MEIs vão sofrer bastante com esse reajuste aí tributário, né? Então, a gente fica torcendo, falar um pouco em específico lá da padaria, a padaria ela está no bairro comercial, né? Então, ela vive do comércio em volta. E sempre que eu faço algum trabalho ali para o bairro, é justamente visando isso. É fazer com que a Vila Matias ali seja forte, continue sendo esse bairro comercial forte que é, e a consequência vai ser que a gente vai conseguir manter ali um comércio saudável. A Seara com certeza vai ser beneficiada também por isso, mas a gente não pode deixar a peteca cair, né? A gente não pode desistir, é o mais importante, como o Bruno falou aqui no começo, a gente ainda tem que ter esperança, né? Fé na humanidade, fé nas pessoas, fé no governo, fé no comércio, só assim a gente vai conseguir ir adiante. Desistir não pode ser uma opção. Não, de jeito nenhum. Se você permite, Santiago, só para complementar em relação ao MEI, só um alerta. Muitas pessoas acreditam que para ser o MEI simplesmente você precisa pagar aquela DARF todo mês que você já está com tudo resolvido. Isso não é verdade. Todo ano o MEI precisa entregar uma declaração e ele precisa de um contador para fazer isso, então não é só pagar o DARF. Se ele não fizer isso, ele fica irregular. Muitos deixam de pagar, acreditam que deixando de pagar também não vai ter problema nenhum, e aí depois de um tempo, quando o sujeito vai precisar fazer um empréstimo, alguma coisa que envolva o nome dele, ele está lá com o nome, está na dívida ativa da União, e ele não consegue, você quer vender o carro, às vezes, para fazer dinheiro. Então, a burocracia no nosso país ainda é muito grande, e a reforma tributária que está vindo vai piorar essa burocracia, ela não vai melhorar, não. É o que a gente está sentindo, viu? Vou esperar para ver, mas eu estou querendo virar a cara para não ver, né? Essa que é a verdade. Melhor. Bruno, aqui, no caso, você como secretário hoje da cidade de Santos de Portos, né? E também de emprego, então isso aí tem a ver também com a sua pasta, né? Como é que você faz? O que você tem de ideia, assim, por exemplo, quando você se depara com uma notícia dessa? A gente se preocupa muito, né, Santiago, porque o emprego é o maior projeto social que existe, né? Aquele que leva dignidade para as pessoas, renda para sua casa, que de fato coloca pão na mesa, né? Põe comida para que as pessoas possam viver e, obviamente, não só comida, poder um pouco de lazer, estudo, saúde, enfim. E tudo isso passa por recurso financeiro. E aqui na cidade de Santos não pode ser diferente. Nós temos algumas preocupações. O Porto bate recorde atrás de recorde todos os anos, mas isso tem muito a ver com investimento em tecnologia. A eficiência do Porto de Santos ela é muito boa, só que nós sabemos que quanto mais eficiência, se tem mais tecnologia envolvida, menos pessoas trabalham. Ou seja, você acaba diminuindo o número de empregos para que você possa ter um porto competitivo, porque senão o impacto no preço é muito grande e a briga lá fora não acontece, Porto de Santos acaba. A gente não pode deixar isso acontecer. Então, a gente precisa estar antenado e ter cada vez mais novos investimentos. Na cidade de Santos, por exemplo, nós temos agora um novo terminal do Eldorado, com muito mais colaboradores, com investimento significativo, fazendo aumentar a sua capacidade e contratando mais gente. A Cofico fez a mesma coisa. Terminal antigo, ampliou as suas instalações e, nesse momento, está com nova obra, 500 trabalhadores a mais. Bracel, recentemente, também fez um novo investimento. Petrobras acabou de assinar também, fará um novo investimento. Ou seja, ações como essa acabam gerando mais empregos. Tenho convicção de falar aqui pelo menos mais 3 ou 4 terminais na sequência para fazerem novos aportes na cidade. Isso significa investimento na época da construção, gerando emprego direto na construção civil, mas também aumentando o quadro de colaboradores. Isso em relação ao porto.
mas nós temos outras ações decorrentes do próprio porto e outras nem tanto. Vou dar um exemplo aqui. Terminal de passageiros. Vamos imaginar que ele vá, de fato, para o Valongo, como uma vontade muito antiga da cidade. Isso é melhor o turismo. A temporada hoje está indo para 5 meses. É a maior temporada da história da cidade. Isso gera emprego. Gera emprego direto, obviamente, no terminal de passageiros, mas gera indireto, com táxis, motoristas de aplicativo, bares, restaurantes, turismo, hotéis, pessoas que recepcionam, inclusive estacionamentos. Muitas pessoas vêm de carro e deixam o carro aqui 3, 4 dias, uma semana, para poder ficarem embarcados. Ou seja, você melhora essa cadeia de serviço, até a padaria. A pessoa que vai sair cedo com a sua família para embarcar, eu não quero tomar café em casa, vou passar lá, vou tomar café ali, e faz parte. Toda essa cadeia tem que ser produtiva, mas você tem que ter investimento. Exato. O Estado tem que estruturar e, mais do que isso, tem que fomentar a atividade. Então, a nossa preocupação é o tempo todo da estrutura, investimento. Nós temos o Centro Público de Emprego, onde você tem capacitação das pessoas para que elas se requalifiquem ao mercado profissional. Temos as caravanas do emprego, que todo mês está num bairro diferente da cidade, levando oportunidades. Nós já temos mais de 1.500 encaminhamentos só nesse ano de 2023, inúmeras vagas, aí, inúmeras oportunidades. Então, todos os dias a gente tenta fomentar e buscar atividade, mas isso tem que ser um trabalho conjunto. O município está se desdobrando para isso, mas, obviamente, tudo que se falou aqui reflete, por exemplo, ações do governo federal. O Maurício foi muito feliz, tem muitas ações aqui que vêm de lá. O número de MEIs que foram abertas são decorrência direta do número de desempregados, de pessoas que foram desligadas, e isso tem a ver com a economia nacional e até internacional, porque nós sabemos que vivemos um recesso na área econômica. Então, é uma preocupação muito grande que a gente não deixe chegar isso aqui de forma preocupante. Por isso, a gente tenta buscar cada vez mais investimentos para tentar melhorar um pouco um lado, para depois melhorar outro. O serviço também, que é um grande empregador do município. Nós temos que ter essa consciência da estrutura para que todos possam conseguir superar esse momento e ter estrutura para poder passar, aprimorar e empregar cada vez mais pessoas. Perfeito. Bom, agora faltando 5 para as 7, vamos para o intervalo. Na volta, vamos trazer o resultado da nossa pesquisa do dia. Rapidinho. CDL no ar. Oferecimento Sicredi. Gente que coopera, cresce. Móveis de madeira para a casa inteira. Colonial Barroco. Durabilidade, bom preço e variedade. Colonial Barroco. No quarto, na cozinha, na sala de jantar. Na sala, na varanda, em todo lugar. Móveis de madeira para a casa inteira. Colonial Barroco. Avenida Antônio Emerick 705 em São Vicente. Colonial Barroco. Minuto Seguro. Oferecimento Embaré Seguros, a corretora especializada em cuidar de você. Quando falamos em seguro de vida, a maioria das pessoas ainda associa o produto à morte. De um modo geral, o seguro de vida cobre morte natural e acidental, mas também pode oferecer cobertura em caso de doenças e invalidez permanente ou temporária. Existem diferentes tipos de seguro, que divergem na duração e na possibilidade de resgatar a apólice ainda em vida. Consulte um corretor da Embaré, tire suas dúvidas e fique seguro. Minuto Seguro. Oferecimento Embaré Seguros, a corretora especializada em cuidar de você. Promoção Poupança Premiada Sicredi. Concorra até 2,5 milhões de reais ao longo do ano. São 5 sorteios semanais, além de um sorteio especial de R$500 mil em outubro e o sorteio final de R$1 milhão em dezembro. É isso mesmo, R$1 milhão. Veja como participar. A cada R$100 depositados, você ganha automaticamente um número da sorte para concorrer. Participe! CDL no ar. Oferecimento Sicredi. Gente que coopera, cresce. Gente que coopera, cresce. Bom, agora faltando 3 minutos para as 7 da noite. Mama Isla, vamos trazer aqui o resultado da nossa pesquisa de hoje? Vamos lá. Você acredita que os fatos como violência, conflitos e confrontos que vem acontecendo hoje em dia tem culpa da falta de respeito, né? A culpa é a falta de respeito, no caso? Sim ou não? Venceu, sim, com 100%, como no início 100%, do programa. Então todo mundo é mal educado, né? Todo mundo acha que todo mundo é mal educado, no caso. Então tá aí. Bom, quero agradecer aqui a presença do Bruno Orlandi, secretário de Assuntos Portuários e Empregos de Santos, também o Bruno Ferreira, administrador da panificadora Nova Seara,
o Maurício Steinoff, presidente da Federação das CDLs do Estado de São Paulo. Mama Isla, beijão para você, ótimo beijo. fim de semana. Vocês que nos assistem, nos ouvem, obrigado pelo carinho. E segunda às 6h a gente tá de volta em mais um CDL no ar, não é isso? E o vovô Nicolau hoje sextou para ele também, sextou, né? Com chave de ouro, Você né? Viu? Ele Chegou fala tanto de sexta-feira que a netinha nasceu quando? Sexta-feira. Então, Nicolau, para você, 1, 2, 3 e sextou! Segunda-feira a gente tá de volta. Estamos com Deus. Ótimo final de semana. Fui! Você ouviu?